Olá pessoal, nesse vídeo eu farei uma leitura integral do diálogo platônico Meno. Esporadicamente eu farei alguma referência nos slides, com uma explicação a respeito do que está sendo lido. Mas o objetivo principal é fazer uma leitura integral desse diálogo. Em primeiro lugar, vamos falar um pouquinho sobre o Meno. O que é o Meno? Meno é um diálogo com a temática central da busca da definição do que é a virtude. Porque, em primeiro lugar, Meno vai colocar uma questão: se a virtude pode ser ensinada ou não, ou se ela é desenvolvida com a prática de exercícios, ou se seria algo inato ao ser humano. Mas Platão vai mostrar que, em primeiro lugar, para poder saber se ela é ensinável, é preciso saber primeiro o que é a virtude. É uma herança da tarefa que no diálogo Protágoras, se a virtude é ensinável ou não. A gente sabe que Platão ele vai utilizar Sócrates como personagem principal, às vezes colocando suas próprias ideias, e assim como nos demais diálogos, nesse diálogo também a gente percebe uma crítica erística dos sofistas, que também está presente no Eutidemo, no diálogo Eutidemo. Ele vai se utilizar da metodologia socrática, da maiêutica e da ironia, exatamente para poder expor essa ideia do que seja a virtude. Então iniciemos a leitura desse diálogo. Podes dizer-me, ó Sócrates, se é possível ensinar a virtude? Ou não é ensinável e sim resultado da prática? Ou nenhuma coisa nem outra, o ser humano a possuindo por natureza ou de alguma outra forma? Meno, já há muito tempo, os tessalianos se mantiveram renomados e objeto de admiração entre os gregos, devido à sua equitação e riquezas. Atualmente, entretanto, gozam de prestígio também. É minha opinião, por sua sabedoria, especialmente os concidadãos de teu amigo Aristipo, cidadãos de Larissa. O responsável por isso é Górgias, pois na ocasião em que visitou essa cidade, levou os líderes dos Aleuadas, entre os quais teu amante Aristipo, e os tessalianos, em geral, a se apaixonarem pela sabedoria. Mais do que isso, e de modo particular, incutiu em vós o hábito de responder a qualquer pergunta com destemor e grandeza, como é próprio de quem tem conhecimento. Ele próprio se oferecia para ser interrogado por qualquer grego que quisesse fazê-lo, sobre qualquer tópico que desejasse, e tinha uma resposta para todos. Mas neste lugar, meu caro Meno, a situação é a oposta, como se houvesse ocorrido, por assim dizer, uma estiagem de sabedoria, parecendo que a sabedoria cruzou nossas fronteiras, se dirigindo a vós. Se queres então fazer tal tipo de pergunta a um de nós, certamente toparás com o riso e a declaração: estrangeiro, tu me consideras alguém especialmente afortunado a ponto de ser capaz de dizer se é possível ensinar a virtude ou como fazê-lo? Estou tão longe de saber se pode ser ensinado ou não, que sequer sei realmente o que é a própria virtude. Eu mesmo, Meno, encontro-me em idêntica situação, compartilhando nessa matéria da mesma precariedade de meus concidadãos. Só me resta censurar-me por minha completa ignorância acerca da virtude, e se desconheço o que é uma coisa, como poderia saber qual é a sua natureza? Ou tens na conta de possível que alguém que desconhece inteiramente Meno pudesse saber que é belo, ou rico, ou nobre, ou o contrário disso? Supões que alguém pudesse? Não, mas é verdade, Sócrates, que não sabes sequer o que é a virtude e que teremos que voltar para casa com essa informação sobre ti? Não só isso, meu amigo, como também que jamais topei com alguém que, em minha opinião, o soubesse. O quê? Não encontraste com Górgias quando ele esteve aqui? Encontrei-me. E não julgaste que ele sabia? Minha memória falha totalmente, Meno, de modo que não tenho condição de dizer-te, de momento, qual a impressão que ele me causou na ocasião. Talvez ele o soubesse, e tu saibas o que ele declarou. Assim faz-me lembrar como se pronunciou a respeito disso. Ou, se quiseres, faz tuas próprias declarações, pois, evidentemente, partilhas das opiniões dele. Partilho. Assim sendo, deixemo-lo de lado, visto que ele não se acha presente. Mas, Meno, pelos deuses, o que tu próprio pensas que é a virtude? Não te negues a se manifestar,
de modo que eu possa concluir que incorri na mais afortunada das mentiras ao afirmar que nunca topei com alguém que soubesse o que é a virtude, já que tu e Gorgias mostram que sabem. Ora, não vejo dificuldade, Sócrates, em dizer-te, em primeiro lugar, se queres considerar a virtude de um homem, é fácil declarar que a virtude de um homem consiste em ter a capacitação para administrar negócios de seu estado, e ao administrá-los, promover o benefício aos seus amigos e o dano aos inimigos, cuidando para não atrair dano para si mesmo. Se queres considerar a virtude de uma mulher, não há dificuldade em descrevê-la como a obrigação de administrar bem a casa, manter as posses desta e submeter-se ao marido. Quanto à criança, sua virtude consiste também numa outra coisa, uma para a menina, feminina, e a outra para o menino, masculina, havendo uma outra para o homem idoso, e, se o queres, uma para o homem livre, uma outra para o escravo. E há, ademais, uma grande multiplicidade de outras virtudes, de maneira que não há embaraço quanto a dizer o que é a virtude. De fato, é em função da particularidade que todos nós, em tudo que fazemos, temos nossa virtude. Entendo que algo idêntico, Sócrates, vale igualmente para o vício. Pareço estar numa grande onda de boa sorte, Meno, pois ao procurar por uma virtude, descobri um enxame de virtudes em teu poder. Ora, Meno, para continuar com essa imagem do enxame, supõe que eu te indagasse qual é a essência da abelha e respondesses que há delas muitas espécies, ao que eu replicaria. Dirias que é pelo fato de serem abelhas que pertencem a muitas espécies diversas e diferem entre si, ou que sua diferença nada tem a ver com isso, mas diz respeito a outra coisa, como por exemplo sua beleza, tamanho ou alguma outra qualidade? Qual seria a tua resposta se fosses assim interrogado? Que como abelhas não diferem entre si. E se eu prosseguisse e perguntasse, me diz, Meno, no que é que são todas idênticas e não diferem entre si, seria de se presumir que poderias me responder a isso? Poderia. E do mesmo modo com relação às virtudes, independentemente de sua multiplicidade e variedade, possuem elas todas um caráter comum que as torna virtudes e que evidentemente seria acertado observar ao responder clara e definitivamente o que é a virtude, ou não entendes o que eu quero dizer? Acho que entendo, mas não apreendi o significado da questão como desejaria. É somente no que se refere à virtude, na tua opinião, Meno, que há uma para cada homem, ao passo que uma para uma mulher, assim por diante, ou ocorre precisamente o mesmo com referência à saúde, o tamanho e a força? Julgas que há uma saúde masculina, uma outra feminina? Ou será que não importa onde encontramos a saúde, possui esta o mesmo caráter universal, seja no homem ou em quem quer que seja? Sou da opinião de que a saúde é a mesma no homem e na mulher. E não é o que ocorre também com o tamanho e a força? Se uma mulher é forte, o será em função do mesmo caráter comum e a mesma força, entendendo eu por mesma que a força não difere como força, quer no homem, quer numa mulher, ou és da opinião de que há qualquer diferença? Penso que não. E haverá qualquer diferença no que tange a virtude, na medida que está presente numa criança, no indivíduo idoso, numa mulher ou no homem? Penso, Sócrates, que de algum modo não nos deparamos mais aqui com a situação daqueles outros casos. Por quê? Não afirmavas que a virtude de um homem consiste em administrar bem a cidade, enquanto a de uma mulher o fazer em relação a uma casa? Era o que eu afirmava. E é possível administrar bem um estado ou uma casa, ou seja lá o que for, se não os administrar moderada e justamente? Evidentemente não. Então todo aquele que administra moderado e justamente o faz com moderação e justiça? Necessariamente. Consequentemente, ambos, mulher e homem, necessitam as mesmas coisas, ou seja, justiça e moderação, se pretendem ser bons. É o que se evidencia. E quanto a uma criança ou a um indivíduo idoso? É possível que sejam bons se são imoderados e injustos? Evidentemente não, mas somente se são moderados e justos. Sim. A conclusão é que todos os seres humanos são bons da mesma maneira, pois se tornam bons ao granjearem as mesmas qualidades. Assim parece. E devo presumir que, se não possuíssem a mesma virtude, não seriam bons de idêntica maneira. Evidentemente não. Constatando então que se trata de idêntica virtude em todos os casos, tenta comunicar-me, se tua memória permitir, o que Gorgias, contando com a tua adesão, diz o que é.
Simplesmente estar capacitado a governar os seres humanos se estás em busca de uma descrição que abrange a totalidade dos casos. É exatamente aquilo que busco, mas a virtude é a mesma, Meno, numa criança ou num escravo, ou seja, uma capacidade de cada um deles governar seu senhor? Pensas que aquele que governa permanece sendo escravo? Eu opinaria que certamente de modo algum, Sócrates. Sim, com certeza, isso seria improvável, excelente homem, mas considera este outro ponto. Dizes que é estar capacitado a governar. Não nos caberia adicionar a isso justamente, não injustamente? Penso que sim, pois justiça, Sócrates, é virtude. Virtude, Meno, ou uma virtude. O que queres dizer com isso? O mesmo que quereria com qualquer outra coisa. Tomemos, por exemplo, a esfericidade. Eu a chamaria de uma forma e não de forma pura e simplesmente. Não me expressaria assim com referência a ela, porque há também outras formas. Estás inteiramente correto. Digo igualmente que, além da justiça, há outras virtudes. E quais são elas? Tal como eu poderia mencionar-te outras formas, se me solicitasses fazê-lo. Podes mencionar a mim outras virtudes. Penso que a coragem é uma virtude, tanto quanto a moderação, a sabedoria, a magnificência, há ademais muitíssimas outras. Mais uma vez encontramos-nos no mesmo apuro, Meno. Novamente descobrimos uma multiplicidade de virtudes, quando buscamos uma, ainda que não do mesmo modo como fizemos há pouco. O fato é que não fomos capazes de descobrir aquela que abrange todas as demais. Não, já que não consegui ainda, Sócrates, acompanhar tua linha de investigação e descobrir uma virtude singular comum a todas, como se pode fazer em outros casos. O que não é sem razão, mas me empenharei, na medida de minha capacidade, em contribuir para vosso progresso. Entendes que o mesmo é aplicável a tudo. Se alguém fizesse a ti a pergunta que fiz há pouco, o que é a forma, Meno, e respondesses, esfericidade, e então ele juntasse, como eu juntei, é esfericidade forma ou uma forma? Presumo que responderias, uma forma. Certamente. E porque há também outras formas? Sim. E se ele prosseguisse e te indagasse de que tipo seriam, dirias? Diria. E se perguntasse igualmente o que é cor, e respondesses branco, e teu indagador retorquisse, é branco cor ou uma cor? Tua resposta seria uma cor, porque além do branco há outras cores. Seria. E se ele te solicitasse indicação de outras cores, a ele indicaria as outras cores que o são tanto quanto o branco? Sim. Agora, imagine que, como eu, ele insistisse com o argumento e declarasse: sempre acabamos por chegar à multiplicidade das coisas, mas para mim basta disso, visto que chamas essa multiplicidade das coisas mediante um único nome, dizendo que todas elas são formas, ainda que se oponham entre si. Informa-me o que é que compreende igualmente esférico e reto, e que chamas de forma, na medida em que dizes que o esférico é tanto uma forma quanto o reto. Não é o que dizes? É. Quando dizes, pretendes afirmar que o esférico não é mais esférico do que reto e que este não é mais reto do que o esférico? Evidentemente não, Sócrates. O que quer dizer é que o esférico não é mais uma forma do que o reto e nem mais do que o outro. O que dizes é verdadeiro. Então o que é isso que ostenta o nome de forma? Tenta dizer-me. Supõe que, ao ser interrogado por alguém no tocante à forma ou à cor, houvesses respondido: ora, tanto não compreendo o que queres, prezada pessoa, quanto sequer sei o que queres dizer. A pessoa pudesse surpreender-se e dizer: não estás compreendendo que procuro por aquilo que constitui o comum e idêntico em todas essas coisas? Ou permanecerias incapacitado de responder, Meno, se fosses abordado distintamente, interrogado nos seguintes termos: o que é aquilo que é comum ao esférico, ao reto e a tudo que chamamos de formas? O que em tudo se apresenta como idêntico? Tenta dizer-me, constituirá um bom exercício antecedendo tua resposta acerca da virtude. Não, cabe a ti, respondeu Sócrates. Desejas que te faça tal favor? Certamente, e em seguida, por teu turno, te predisporás a responder-me a respeito da virtude? É o que farei. É necessário que eu empreenda o esforço, já que nos valerá a pena. De certo que sim. Muito bem. Vê se a seguinte definição é para ti aceitável. Digamos que forma é a única coisa, entre as coisas que são, que é sempre encontrada sucedendo-se à cor. É satisfatória para ti ou buscas algo diferente? De minha parte, julgaria satisfatória uma definição tua de virtude nessa linha.
Mas é uma definição tola, Sócrates. O que queres dizer? Ora, pelo que captei de tua definição, forma é aquilo que sempre se sucede à cor. Até aí tudo bem, mas supondo que alguém declarasse que desconhece o que é a cor, colhida pela mesma dificuldade acerca dela que eu atinge no que respeita à forma, que resposta poderias dar a ele? De minha parte, a verdadeira. E se meu perguntador fosse um hábil mestre do tipo erístico e contencioso, eu lhe diria: emiti minha afirmação. Se está errada, compete a ti examiná-la e refutá-la. Entretanto, se, como ocorre conosco nesse ensejo, estivesse entre amigos e quiséssemos debater, eu teria uma resposta num tom um pouco mais suave, mais conforme a dialética. Suponho que o modo mais dialético não consiste unicamente em responder o que é verdadeiro, mas inclui empregar os pontos reconhecidamente conhecidos pelo indivíduo interrogado. É assim que procurarei discutir contigo. Diz-me, há algo que chamas de fim? Refiro-me a algo como um limite ou um extremo, usando todos esses vocábulos no sentido idêntico, o que poderia nos levar a um desentendimento com pródigo. Mas certamente chamamos uma coisa de terminada ou consumada, e é a isso que desejo me referir, não a nada elaborado. É o que faço, e penso que entendo o que queres dizer. Chamas também na geometria alguma coisa de superfície e outra de sólido? Chamo. Consequentemente, com base em tudo isso, te capacitas a compreender o que quero dizer com forma. Pois, em todo caso, da forma, digo o seguinte: a forma é o que limita o sólido. Em síntese, a forma é o limite do sólido. E o que dizes no tocante à cor, Sócrates? Tu te excedes na insolência, Meno, fazendo exigências de respostas de um homem velho. Porém, não mostras boa vontade em empenhar-te em lembrar o que Gorgias diz, o que é virtude. Depois de responderes minha pergunta, Sócrates, darei a resposta à tua. Mesmo vendado, Meno, com base no teu modo de dialogar, alguém seria capaz de dizer que és belo e ainda tens amantes. E por que isso? Porque te mantens falando num tom autoritário à maneira de indivíduos sensuais e mimados que se comportam como tiranos enquanto dura sua juventude. E talvez tenhas percebido minha fraqueza por indivíduos bonitos, de sorte que cederei a ti e responderei. De certo, deves ceder a mim. Apreciarias, então, que eu respondesse à maneira de Gorgias, que seria mais fácil para acompanhares? Claro que eu apreciaria. Vós ambos não afirmais que existem certas emanações das coisas que são como era sustentado por Empédocles? Com toda certeza. Bem como a existência de passagens nas quais e através das quais transitam as emanações? Certamente. E que algumas das emanações ajustam-se às diversas passagens, enquanto isso não ocorre com algumas outras que são excessivamente grandes ou excessivamente pequenas? Precisamente. Ademais, existe aquilo que chamas de visão? Existe. Portanto, agora compreende o que digo, como dizia Píndaro. Cor é uma emanação de formas que se harmoniza com a visão e é perceptível. Eu diria, Sócrates, que tua resposta foi excelentemente formulada. Sim, talvez haja sido formulada em termos aos quais estejas habituado e, por outro lado, imagino que delas possa inferir o que são o som e o cheiro, além de muitas outras coisas desse tipo. Certamente. É uma resposta no estilo da poesia trágica, Meno, de modo que é para ti mais agradável do que aquela sobre a forma. De fato. No entanto, filho de Alexidemos, estou propenso a eleger a outra como a melhor das duas. Inclusive, creio que mesmo tu darias preferência a ela se não fosse necessário, como me disseste ontem, partires antes dos mistérios e pudesses aqui permanecer e ser iniciado. Eu permaneceria, Sócrates, se a mim fossem concedidas muitas respostas como essa. Assim sendo, não pouparei esforços, tanto no teu interesse quanto no meu, no sentido de prosseguir naquele estilo, ainda que receie não conseguir nisso persistir por muito tempo. Mas afinal, deves, por tua vez, esforçar-te para cumprir tua promessa de me informar o que é a virtude em geral, cessando de produzir o múltiplo a partir do uno, como dizem os gracejadores, sempre que alguém rompe alguma coisa. Ao contrário,
deixa a virtude íntegra e saudável, e me diz o que é. Agora contas com os modelos dados por mim. Ora, penso, Sócrates, que a virtude é, conforme as palavras do poeta, experimentar regozijo nas coisas belas e ter capacidade para elas. É isso que digo ser a virtude, desejar o belo e ser capaz de obtê-lo. O que dizes é que aquele que deseja o belo deseja o bom? Com toda certeza. Mas supões que há alguns indivíduos que desejam o mal, ao passo que outros o bem? Nem todos, em tua opinião, bom homem, desejam o bem? Penso que não. Alguns que desejam o mal? Sim. O que entendes é que creem que o mal é bom, ou que estão cientes de que é mal e não obstante o desejam? Penso que tanto uma coisa quanto a outra. És realmente da opinião, Meno, de que alguém está ciente de que o mal é mal e mesmo assim o deseja? Com toda certeza. O que queres dizer com deseja? Assegurar para si mesmo? Assegurar? O que mais poderia ser? E se pensa que o mal beneficia aquele que o assegura, ou se está ciente de que ele prejudica aquele que tem assegurado? Há alguns que julgam ser o mal um benefício, ao passo que outros estão cientes de que produz dano. E acha que os que julgam ser o mal um benefício sabem que é mal? Não acho de modo algum. Fica evidente que aqueles que ignoram que o mal é mal não o desejam, mas apenas os que supõem ser o bem, ainda que realmente seja o mal. A conclusão é que aqueles que o ignoram e o julgam bom estão efetivamente desejando o bem, não é assim? Ao menos é o que se apresenta como provável. Nesse caso, é para mim presumível que aqueles que, como afirmas, desejam o mal e julgam que o mal causa dano a quem dele se assegura, estão cientes de que serão objeto de dano por parte dele? Necessariamente. Mas não consideram que aqueles que são objeto de dano são miseráveis na medida do dano que experimentam? Também isso ocorre necessariamente. E os miseráveis estão fadados ao infortúnio? Penso que sim. Ora, há alguém desejoso de ser miserável e fortunado? Suponho que não, Sócrates. Conclui-se que ninguém deseja o mal, Meno, a não ser que deseje ser mal. De fato, afinal, o que é ser miserável sem não desejar o mal e dele se assegurar? O que parece é que o que dizes, Sócrates, é verdadeiro e que ninguém deseja o mal. Bem, afirmavas há pouco que virtude é o desejo e a capacidade para o bem? É o que afirmava. Ora, quanto à parte da afirmação que diz respeito ao desejo, é comum a todos nós, nenhum indivíduo sendo melhor do que o outro nisso? Aparentemente. Está claro, contudo, que se o indivíduo nisso não é melhor do que o outro, deve ser superior no que toca à capacidade. Certamente. A conclusão é que a virtude, com base no teu argumento, é a capacidade de assegurar-se das coisas boas. Tens o meu completo assentimento, Sócrates, para o ponto de vista que agora acolhes. Assim, vejamos se o que afirmas é verdadeiro num outro aspecto, pois é provável que esteja certo. Dizes que virtude é a capacidade de assegurar-se de coisas boas? É o que digo. E classificas como coisas boas saúde e riqueza, ao que acrescenta a aquisição de ouro e prata, além de honras, cargos públicos. Há quaisquer coisas além desse tipo que classificaria como coisas boas? Não, minha classificação diz respeito apenas a tudo desse tipo. Muito bem. Que fique registrado que, de acordo com Meno, o hóspede hereditário do grande rei, a aquisição de ouro e prata é virtude. Diz-me se acrescentarias, Meno, a tal aquisição justamente e segundo a lei divina, ou se é para ti indiferente e mesmo que alguém obtenha essas coisas injustamente, classificas essa obtenção a despeito disso de virtude? Evidentemente que não, Sócrates, mas sim de vício. É óbvio. Portanto, o que parece é que a justiça, ou a moderação, ou a religiosidade, ou alguma outra parte da virtude tem que acompanhar a obtenção de tais coisas. Se assim não for, não será virtude, ainda que supra alguém de coisas boas. E como poderia ser virtude na ausência disso? E quanto a não obter ouro e prata toda vez que seria injusto obtê-los, não seria a privação dessas coisas também virtude? Aparentemente. Portanto, a obtenção desse tipo de coisas não seria mais virtude do que delas estar privado, mas parece que será virtude tudo quanto vier acompanhado de justiça, enquanto será vício tudo quanto vier dela desacompanhado.
Concordo que é necessariamente como dizes. E dissemos há pouco que cada uma dessas coisas constituía uma parte da virtude, a saber, a justiça, a moderação e as restantes? Sim. Então, Meno, estás gracejando comigo? Como, Sócrates? Porque roguei a ti muito recentemente para não romper ou fragmentar a virtude e te concedi um exemplo segundo o qual deverias responder a despeito disso, ou ignoraste, declarando-me agora que virtude é a capacidade de obter coisas boas com justiça, e que isso é uma parte da virtude. É o que declaro. Bem, infere-se do que reconheceste que fazer tudo quanto se faz com uma parte da virtude é, por si só, virtude. De fato, dizes que justiça constitui uma parte da virtude, o mesmo constituindo cada uma daquelas qualidades. Perguntas o que quero dizer com isso? O problema é que depois de solicitar a ti para me falar de virtude como um todo, te omitiste por completo quanto a me dizer o que é em si, se limitando a me dizer que toda ação é virtude, desde que executada com uma parte da virtude, como se houvesses já me informado o que é virtude como um todo, e eu já o soubesse ainda que tu realmente a decomponhas em partes. Penso que a consequência disso, meu caro Meno, é enfrentares a mesma questão novamente, ou seja, o que é a virtude? Se nos é dito que toda ação executada acompanhada de uma parte da virtude é virtude, de fato, é o que se diz ao afirmar que toda ação que se executa acompanhada de justiça é virtude. Ou não concordas que é necessário que enfrentes a mesma questão de novo? Será que supões que alguém pode conhecer uma parte da virtude, desconhecendo a virtude ela mesma? Não, não é o que penso. Imagino que lembras quando há pouco respondi a ti a respeito da forma, como repudiamos o tipo de resposta que tentava responder mediante termos ainda submetidos à investigação e em relação aos quais não há ainda consenso. E agimos corretamente ao repudiá-lo, Sócrates. Assim sendo, excelente homem, não deves, por tua vez, supor que enquanto a natureza da virtude, como um todo, permanece sob investigação, poderás te dispor a explicá-la a qualquer pessoa, respondendo em termos de suas partes, ou mediante qualquer outra afirmação em linhas idênticas a essa? Tudo o que ocorrerá é seres obrigado a enfrentar a mesma questão repetidamente, ou seja, o que é essa virtude a qual aludes o tempo todo? Ou não vês a pertinência do que digo? Penso que o que dizes é correto. Então, voltando ao início, o que tu e teu amigo dizem ser a virtude? Sócrates, antes de conhecer-te, costumavam-me dizer que o estado em que te encontras regularmente é um estado de perplexidade, ao qual também conduzes os outros. E agora, minha opinião é a de que estás simplesmente enfeitiçando-me com teus sortilégios e poções, que me levaram à completa perplexidade. E se tenho realmente direito a um gracejo, diria que tanto em tua aparência quanto em outros aspectos, és sumamente semelhante ao largo e chato peixe marinho torpedo, pois ele entorpece todo aquele que se aproxima e o toca, e penso que foi algo desse tipo que produziste em mim agora. Verdadeiramente, sinto minha alma e minha língua completamente entorpecidas e estou confuso quanto ao que resposta dar-te. E, todavia, em inúmeras ocasiões, proferi fartos discursos acerca da virtude diante de audiências diversas, e ótimos discursos pela minha avaliação. Entretanto, agora não consigo emitir uma palavra sobre o que ela é. Minha opinião é que seria aconselhável que não viajasses ou te distanciasses de tua pátria, pois se teu comportamento fosse como este numa outra cidade, é muito provável que serias tomado por um mago. És um patife, Meno, e por pouco não me enganaste. E por que isso, Sócrates? Sei o que pretendeste com essa comparação. O que pretendi? Que eu, de minha parte, também te comparasse a algo. Sei de uma coisa sobre as pessoas belas. Sentem prazer em ser comparadas com alguma coisa. Tiram disso vantagem, posto que, suponho, belos traços correspondem necessariamente a belas imagens. Mas não estou disposto a jogar teu jogo. Quanto a mim, se o torpedo é ele próprio entorpecido, ao mesmo tempo que causa entorpecimento nos outros, assemelho-me a ele, mas não ao contrário, pois eu mesmo não tenho a resposta quando produzo perplexidade nos outros. É pelo fato de estar mais perplexo do que qualquer outra pessoa que leva os outros à perplexidade. Assim, agora, de minha parte, não sei o que é virtude, ao passo que tu, embora talvez soubesse antes de fazer contato comigo, agora ingressaste também no rol de quem não sabe. E, no entanto, estou desejoso de juntar-me a ti, passando a proceder ao seu exame e à investigação de sua natureza.